aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Tu não devias também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está no céu, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra, Senhor, é sinal de interesse comum. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse comum. Então, irmãos e irmãs, esse Evangelho do Perdão, capítulo 18 do Evangelho de Mateus, o Evangelho da comunidade, fala dessa realidade tão importante da vida. É uma realidade que nos toca a todos, a necessidade de perdão, de pedir perdão. Quem nunca errou? Jesus já disse que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e ninguém pode atirar a primeira pedra. E nessa necessidade de pedir perdão, mas também de dar perdão. Então, quando celebramos o sétimo dia do Balduíno, que pregava o Evangelho, ou a Patrícia inocente, quantos anos já tinha? Já tinha 30? 44? 54, olha como viveu bastante, né? Inocente, 54 anos, ela não tinha que pedir perdão, porque é inocente como uma criança pequena, mas também toca, então, os familiares, essa necessidade de sentir-se perdoado e pedir perdão. Santo Agostinho, comentando esse Evangelho, ele diz claramente: perdoados, perdoamos. É a necessidade que temos para poder viver em paz, perdoar e ser perdoado. É claro que aqui, neste Evangelho, nós vemos também essa matemática que mostra a infinita misericórdia de Deus nos 70 vezes 7 que Jesus respondeu a Pedro. Pedro, aqui estamos no capítulo 18, ele perguntou para Jesus, vendo que Jesus é aquele da misericórdia, do perdão, de corrigir o irmão a sós, etc. Porque Deus quer salvar a todos. Deus vê antes o grão de trigo que o joio, vê antes a bondade
do que o pecado em cada um de nós. Esse olhar de Deus para todos nós. Então ele pergunta: mas quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? E Pedro já ensaiou uma resposta, porque ele tem uma sensibilidade boa, já tinha acertado os momentos antes a resposta à pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Pedro acertou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele então ensaiou uma resposta até 7 vezes, e 7 vezes é uma cifra enorme. É claro que na Bíblia ela representa a plenitude, a coisa que é completa, definitiva, plena. Mas nós vemos que no Antigo Testamento, no livro de Jó, ele diz que devemos perdoar até 3 vezes um irmão. Mas 3 vezes também é uma quantidade enorme, exorbitante, porque nós não conseguimos perdoar uma, e aqueles heróicos que conseguem uma, como é que vão perdoar duas vezes? E 3 é praticamente impossível. E Pedro ousa então dizer 7 vezes, e Jesus o cala, arrematando aquelas palavras que o livro do Gênesis apresenta no capítulo 4, arremata dizendo: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque lá no Lameque, falando de um descendente falando de Caim, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7, porque eu matei uma criança por uma ferida. A maldade que não termina nunca, e a vingança que não termina nunca. E a única maneira de romper com a vingança, com o ódio, é o perdão. É o perdão. Ali se bloca, aí termina com o perdão. E até com a capacidade de aceitar depois nova ofensa, etc. Mas é a única maneira, não existe outra. E vem lá, já desde o Antigo Testamento isso. Os rabinos também pregavam no Antigo Testamento, toda a tradição mishnaica, perdoar 3 vezes. Jesus 70 vezes 7, tem que perdoar sempre. Ou você cai numa vida completamente infeliz, carregando sempre diante dos olhos aquele mal que você fez para o outro, e que não vai ter perdão. Já o livro do Eclesiástico nos coloca diante dessa realidade. Está difícil perdoar? Pensa que tu vai morrer. E aí vamos encontrar a paz, aquilo que eu escrevi também no Carpinteiro. Temos que perdoar. E Jesus, quando ele propõe uma coisa, ele está propondo uma coisa sempre boa, sempre melhor. E é claro que quem perdoa está fazendo um bem para aquele que foi perdoado, mas está fazendo um bem ainda maior para si mesmo. Para si mesmo. Porque perdoar não é fácil, mas é necessário, é a condição. Porque perdoar é libertar-se a si mesmo e ao mesmo tempo permite que o outro seja libertado. Por isso Jesus diz: perdão ilimitado, não tem limite. E é claro, porém, que nós nos encontramos dentro de um corpo humano que tem feridas, o coração se fere, que não é fácil. Muitos perdões, eles só podem ser obtidos depois de longo trabalho, de cura, de análise com o analista. E olha lá, porque a ferida ficou lá e não sai. A ferida ficou lá, especialmente quando ela é feita com uma ferida que se deixa numa criança. Ela não sai, fica lá. Fica uma fonte de raiva, uma fonte de infelicidade, uma fonte de mal-estar, e a pessoa não sossega nunca. E ela vai fazer mal também.
Ela não aguenta aquilo. E vem lá, está no inconsciente dela, tem que cavocar. Tem que ter um especialista para cavocar, para encontrar aquela memória negativa que produz tanta dor, tanto sofrimento naquela própria criatura. E esse sofrimento, essa dor, ela distribui para os outros. Não é fácil. Nós somos humanos. Nós temos que rezar. Temos que ter consciência. Temos que nos lembrar disso. E se alguma coisa nos faz sofrer tanto, vamos buscar ajuda. Vamos confessar, primeira coisa. E o padre vai poder dizer, olha, aqui precisa também uma ajuda. Precisa um remédio de outra pessoa que é capaz de buscar lá no fundo do poço essa ferida, puxar para fora essa ferida e curá-la. Mas é uma realidade fundamental na nossa vida. Se não formos capazes de perdoar, nós não encontraremos nunca paz. Estaremos sempre carregando esse ódio, essa violência. Por isso Jesus arremata assim. E essa frase final de Jesus, porque assim o Pai do céu perdoará você, sim, né? O Pai do céu fará convosco, né? Não vai, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Por isso o Santo Agostinho vai dizer, perdoados, perdoamos. E é claro que aqui nessa matemática, 70 vezes 7, mas também Jesus exagera de uma maneira grandiosa essa quantidade das dívidas, porque seria mais ou menos o equivalente de dizer assim, olha, são 3 cenas do Evangelho. Uma, esse rei, patrão, com o servo. É a cena. Ele suplica e a dívida dele é enorme. Seria de 300 a 500 toneladas de prata. Seria centenas de milhões de euros. Milhares de milhões de euros. Essa dívida. Coisa que um indivíduo não pode ter. Jesus exagera para mostrar que é a nossa dívida para com Deus. Impossível de pagar. Não dá-me um prazo. Que prazo é possível? Quantos bilhões de anos são necessários? Agora o outro deve talvez uns 2 meses de trabalho. Segunda cena é com o colega. 2 meses é centavos perto da dívida que o outro recebeu de perdão. E a terceira cena, então, os colegas dizem para o patrão, fica irritado, chama de volta. E não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti, e te perdoei? E te perdoei. Então ninguém de nós é santo. Nós precisamos pedir perdão e precisamos buscar a capacidade em Deus de dar perdão. Esse é o Evangelho. E por isso que é bonito esse canto que nós cantamos no início. Ele está no meio de nós. Somos a igreja, povo de Deus. Somos pessoas que buscam a capacidade de perdoar. É a condição para vivermos em família, em comunidade, em todos os lugares. Que Nossa Senhora nos ajude a buscarmos esse coração, capaz de pedir e capaz de dar o perdão. E fiquemos de pé e renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, recebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, crucificado, desceu dos céus,